espaços vazios. Espaço vazio é sinônimo de deficiência de nutrição. Portanto, esse tecido vai ficar justaposto e imóvel. Então, coloca-se o tecido e comprime por cerca de 5 minutos para minimizar espaços vazios. Observe que o enxerto gengival, livre, não há pedículo, está colocado sobre a raiz. Não é a melhor técnica para recobrir raiz, porque a palavra-chave para recobrimento radicular é vascularização. Quando se coloca um enxerto gengival livre, não teremos nutrição do pedículo, e isso diminui a chance, a previsibilidade de sucesso do recobrimento radicular. Então, o enxerto gengival livre colocado sobre a área, comprimido e suturado com fios absorvíveis. Suturas ancoradas no periósteo marginal e, posteriormente, é feita uma incisão linear no periósteo para provocar, através da agressão, a formação de um calo cicatricial que minimizará ou impedirá a mobilidade desse tecido. Após uma semana, o epitélio perdeu-se, epitélio não necrosa, porque é avascular, é um erro falar em necrose de epitélio, há uma perda desse epitélio, o conjuntivo está ali e a revitalização será dos tecidos marginais. Dúvida: se a maior área está em contato marginal com a mucosa alveolar, como é que esse epitélio vai ser ceratinizado? Lembre-se que, no início, afirmamos que é o conteúdo do tecido conjuntivo subjacente que ditará a ceratinização desse epitélio. Após um período maior, notem a transformação de mucosa alveolar em mucosa ceratinizada com um certo cobrimento dessa recessão. Trabalhos recentes, 2008, 2009, de Aguido e colaboradores, mostram que, após o primeiro ano, há um crescimento marginal coronal decorrente do crippling attachment que ocorre com o enxerto gengival, diminuindo essa recessão marginal. Mas insisto que o escopo, o objetivo inicial, não era o recobrimento, e sim aumentar a resistência marginal da área. Após um mês, 40 dias, a área já com um aspecto bastante interessante. Não é uma área estética, é inferior. A estética também exige uma coloração que o enxerto gengival não é a melhor técnica, a pigmentação, a textura, a ausência de cicatriz, mas é uma região inferior que não é prioritariamente estética. Outro caso, onde há uma quantidade mínima, pequena, de mucosa ceratinizada nos pré-molares e vai ser feito, então, o enxerto gengival livre, uma incisão na junção muco-gengival. Aqui, como foi feito, portanto, também com o objetivo de recobrir a raiz, vai ser feita uma incisão marginal nessa área receptora e, posteriormente, na junção muco-gengival. Como afirmamos anteriormente, é uma incisão até o tecido ósseo, inicialmente, e depois começamos a dividir. Pode passar? Até o tecido ósseo, nesta área marginal. Volta para mim, por favor. Nesta área marginal, foi até o tecido ósseo. Na mucosa alveolar, não há essa necessidade, porque a mucosa alveolar, por ser pobre em fibra colágena, tracionando o lábio e fazendo uma incisão, nós já conseguimos dividir e preparar o sítio receptor. Próximo. Área doadora. Alguns parâmetros são importantes. Fugir da distal do primeiro molar, das rugas palatinas e da área marginal. Por que das rugas palatinas? Porque senão levaremos para a área receptora a ruga palatina da área doadora. Por que ter como parâmetro a distal do primeiro molar? Porque há o forame palatino maior, localizado normalmente na região do terceiro molar. Portanto, quanto mais posterior da distal, maior é o risco de ter problemas hemorrágicos transcirúrgicos. Portanto, temos como parâmetro, normalmente, a distal do primeiro molar. E por que deixar uma margem de segurança de uns 2 milímetros distantes da área marginal? Para não ter, se ocorrer uma deiscência ou fenestração nesta região, uma recessão tecidual na área doadora.
Essa incisão é feita com uma profundidade que não é até o tecido ósseo, não há necessidade disso. É feita uma profundidade aproximadamente que corresponde ao bisel da lâmina 15C. Não pode ser muito fino, senão levaremos pouco tecido conjuntivo e basicamente epitélio, que não é o objetivo. Nós queremos levar conjuntivo. É feita então essa incisão, delimitando a área doadora, e de distal para mesial é feito pelo ângulo a divisão, a separação e tendo, portanto, o material doador para ser levado à área receptora. Insisto que é colocado o material doador sob o sítio receptor, comprimido para ter ausência de espaço vazio, porque esse enxerto vai se nutrir durante aproximadamente 2 semanas, não vai ter anastomose, por difusão plasmática. É feita a sutura, ancorada no periósteo, se possível também é feito a fenestração, lembrando que é fundamental a localização do forame mentoniano nessa região para fazer a divisão e a fenestração nesta área. A área doadora com suturas que não são feitas para aproximar os bordos da ferida, apenas para reter o coágulo. O aspecto do pós-operatório após aproximadamente 10 dias, como era e como ficou. É evidente que esta área tem uma resistência maior à inflamação, e impermeabilidade e imobilidade. Em conclusão, a manipulação tecidual do complexo mucogengival tem papel decisivo na obtenção da saúde, função e principalmente da estética. Obrigado pela atenção e continue acessando a Pério.